Tem uma frase que todo mundo já ouviu e que soa bonita até você prestar atenção nela de verdade. Quem se esforça, chega lá. A gente cresce ouvindo isso em anime, em filme, em todo canto por aí. O protagonista treina, apanha, cai, levanta e no fim ele merece o final feliz porque suou por ele. É uma fórmula tão repetida que ninguém mais questiona. Eu acho que é exatamente por isso que ela acaba machucando tanto quando a vida real não repete o roteiro. Outro dia eu fiquei pensando num garçom, que eu nem conheço direito, só reparei ele trabalhando. Correndo entre mesas, sorrindo pra cliente estressado, carregando bandeja pesada, aguentando gorjeta ruim de gente que nem olhou na cara dele. Uma mesa daquelas, um jantar bom, deve ter gerado uns R$ 200 de lucro pro restaurante aquela noite. E ele, que fez o trabalho inteiro, que suou de verdade, provavelmente ficou com uns 40. Fiquei pensando, será que ele também acredita que esforço é a moeda que compra o final feliz? Ou será que em algum momento da vida dele, ele já percebeu que não é bem assim e só continuou porque não tinha outra opção? Eu não sei responder por ele, só sei que essa cena me incomodou de um jeito que eu não esperava. Lá em Naruto tem uma cena que sempre me parecia meio suspeita. O protagonista treinava e no final ele virava o Hokage. Mas quanto aos outros ninjas que treinaram exatamente igual, no mesmo campo, com o mesmo professor e sumiram da história sem que ninguém lembrasse do nome deles, a gente nunca vê essa parte porque a câmera não fica com eles. Só que a vida real é basicamente feita de gente que a câmera não acompanha. E talvez o problema não seja nem o esforço em si, talvez o problema seja a gente confundir esforço com garantia. Os estoicos já desconfiavam disso há muito tempo, isso quando ainda nem existia a palavra motivacional. Epicteto falava de uma divisão simples entre o que está nas nossas mãos e o que não está. O esforço, sim, está nas nossas mãos. O valor que o mundo decide dar para esse esforço, isso já é outra história. E a gente insiste em fingir que não é. E eu acho engraçado como a gente romantiza esforço quando ele é bonito de assistir e ridiculariza quando ele aparece de forma feia. O garçom suando é chato, o ninja suando é épico. É a mesma coisa, a diferença é só quem tá segurando a câmera. Tem uma culpa que aparece logo depois disso. E acho que essa culpa é a parte mais cruel de toda a história, porque quando você não chega onde queria, tem sempre alguém pronto para te dizer que você não se esforçou o suficiente. E o pior é que você mesmo começa a repetir isso baixinho de madrugada, quando ninguém tá ouvindo. Você não teve carro, não teve faculdade paga, não teve um sobrenome que abre porta, e mesmo assim você aceita a conta como se fosse só sua. Não sei se é ingenuidade ou é só a forma mais simples de viver com isso. O para si mesmo dói menos do que aceitar que existe uma estrutura inteira que foi desenhada antes de você nascer e que já decidia de antemão o quanto seu sonho ia valer. Tem um Goku lá em Dragon Ball, treina de um jeito absurdo, isso é verdade, mas ele também nasce com a genética que multiplica cada treino que ele faz, e tem o Yantia do lado, treinando igual, se dedicando igual, que nunca vai chegar nem perto. Lembro da cara dele quando ele entende isso, no momento que passa rápido e ninguém comenta muito. Aquilo ali, pra mim, é o mais real do que qualquer discurso de superação que eu já ouvi, porque a maioria de nós é o Yantia, só que ninguém faz vídeo sobre o Yantia. Eu queria conseguir te dizer uma frase de efeito agora, tipo, calma, existe uma saída. Existe, eu acho, só que ela não é tão limpa quanto os discursos de coach costumam vender. Antes de chegar nela, deixa eu devagar um pouco, eu acho que isso importa. Tem uma coisa estranha que acontece quando a gente cresce assistindo histórias de superação. A gente aprende a achar bonito o sofrimento, desde que ele tem um final anunciado. A cena de treino é linda porque a gente já sabe, sentado no sofá, que aquilo vai dar certo lá na frente. Ninguém aplaudiria aquele mesmo treino se soubesse, desde o início, que aquele personagem ia treinar a vida inteira e morrer sem nunca ter subido de patamar. A gente só chama de jornada do herói porque conhece o final. Tira o final e sobra só um cara cansado sozinho, treinando num galpão qualquer, sem plateia. Eu acho que isso que ninguém te avisa. Você vive dentro da própria história sem saber ainda qual final vai ser. Isso muda tudo, porque talvez você esteja agora mesmo numa cena de treino que nunca vai virar montagem de vitória. Não porque você não mereça, mas porque ninguém te disse que existem treinos que só treinam músculos errados pro jogo errado. A saída não é continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Isso, pra mim, não é motivação, é teimosia com roupa de disciplina. Marco Aurélio escreveu, sem estar nem um pouco preocupado com o emprego ou salário, que a gente tem poder sobre a própria mente, não sobre os eventos de fora. Eu fico pensando o quanto isso é ao mesmo tempo óbvio e impossível de aplicar, porque saber que você não controla quanto o sistema paga por hora não muda o boleto que chega no fim do mês. Mas talvez controlar a mente aqui significa uma coisa mais chata e mais concreta. Parar de esperar que o mesmo lugar comece a te pagar diferente só porque você aguentou mais um ano ali. Eu não tô falando de largar tudo amanhã e virar empreendedor de curso online, porque isso também é outra versão do mesmo discurso vazio, só que transvestida de liberdade. Tô falando de uma coisa mais silenciosa. Enquanto você ainda tá na mesma mesa, correndo o mesmo salão, talvez dê pra reparar em como o dinheiro circula ali, talvez dê pra guardar uma quantia pequena todo mês,
talvez dê para aprender alguma coisa fora daquele ambiente, mesmo que seja só 1 hora por dia. Isso não te tira do lugar amanhã, mas talvez, devagar, isso te tire da posição de quem só recebe as sobras de um jogo que nunca foi desenhado para ele ganhar. Eu não sei se isso é sabedoria ou é só um jeito mais elegante de dizer, aguenta mais um pouco, fico na dúvida. Tem uma coisa que me incomoda em mim mesmo quando eu escrevo esse tipo de reflexão, que é fácil demais eu falar, redirecione seu esforço, como se fosse simples você decidir isso numa quarta-feira qualquer, depois de um turno de 10 horas. Eu não quero fingir que é fácil. Talvez a parte mais honesta que eu consiga te oferecer aqui não seja um plano de ação, seja só o reconhecimento de que continuar exatamente onde você está, sem examinar nada, também é uma escolha, só que é uma escolha que a gente finge que não fez. Tem um detalhe que eu acho que a gente ignora, quando compara a sua vida com a de quem já chegou onde queria chegar. A gente compara o capítulo 1 da própria história com o capítulo 100 da história de outra pessoa. Já nasceu no meio do enredo, com recursos que a gente nem sabia que existia, e aí a gente acha que o esforço não vale nada, quando na real o esforço só estava sendo medido contra a régua errada. Talvez o protagonista de verdade nunca fosse sobre chegar no lugar específico, talvez fosse só sobre perceber, no meio do cansaço, que competir para sempre dentro da régua de outra pessoa é a receita mais garantida de acordar daqui a 10 anos exatamente no mesmo lugar, só que mais cansado. Fico pensando também que talvez a gente tenha medo de examinar isso, porque examinar significa admitir quanto tempo já foi gasto correndo atrás de um resultado que talvez nunca estivesse disponível daquele jeito. É mais confortável achar que falta esforço do que aceitar que faltava direção, porque falta de esforço a gente ainda pode consertar amanhã de manhã. Falta de direção significa olhar para trás e reconhecer anos inteiros que foram investidos num caminho que já estava desde o início torto. Eu queria fechar isso com uma frase redonda, tipo essas que ficam bonitas em legenda de vídeo, sabe? Mas acho que a verdade é mais torta que isso. O mérito existe, eu acredito nisso, só que ele não aparece sozinho só porque você suou. Ele precisa de um lugar certo para evoluir. E boa parte da nossa vida a gente gasta tentando fazer flor nascer em terreno que nunca foi fértil. Não sei se te consola ou te incomoda mais ainda, talvez as duas coisas ao mesmo tempo, mas da próxima vez que você sentir aquela raiva de eu me esforço e não chego a lugar nenhum, talvez a pergunta não seja eu preciso me esforçar mais, e sim, esse aqui realmente é o terreno onde meu esforço tem chance de virar alguma coisa, ou eu só continuo regando um vaso que nunca foi meu? Bom, eu ainda não sei a resposta para mim mesmo, só sei que parar para fazer essa pergunta já muda alguma coisa, mesmo que seja só um jeito como você olha pro próximo dia comum, comendo no mesmo almoço, indo para o mesmo lugar, perguntando, sem culpa dessa vez, se aquele mesmo é o solo certo ou só o único que alguém te mostrou.